Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de Eletrotécnica Geral, dando continuidade aos nossos estudos de sistemas trifásicos. Hoje nós vamos ver a ligação em triângulo. Então, antes disso, vamos recordar aqui algumas coisas que nós vimos na aula passada. No tocante à geração, o que a gente faz é gerar em trifásico, porque a gente otimiza ali no mesmo espaço, a gente consegue colocar 3 pares de bobina onde só existia um par de bobina. Então, se a gente gerava monofásico, agora, com 3 pares de bobinas, a gente passa a gerar trifásico, um sistema trifásico. Com isso, a gente triplica a potência da máquina, utilizando ali, basicamente, uma mesma estrutura. Esses enrolamentos, eles são fixos, então, uma vez determinado o posicionamento deles, isso não se altera. E o que pode acontecer é que, na maioria das vezes, aqui, embora sejam campos do estator, né, esse campo ele vai estar girante, então essas bobinas aqui elas estão defasadas de 120 graus umas das outras, então, por exemplo, essa bobina vermelha aqui, ela foi enrolada nesse eixo, na sequência foi enrolada aqui a bobina verde, então ela está defasada de 120 graus, essa bobina, esse conjunto verde aqui desse vermelho, e na sequência enrolado aqui esse conjunto em azul, de sorte que existe um defasamento de 120 graus entre essas bobinas. Se a gente imaginar que o rotor também é dessa forma, né, ele é um conjunto de bobinas enroladas, e aí, quando você gira esse rotor, você está girando o conjunto de espiras, né? E aí você pode estar girando ele ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ou seja, eu posso... Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Eu também posso gerar esse conjunto aqui, né? Eu posso, se nós pensarmos, então, no rotor da turbina, a gente pode jogar água ou aqui, fazendo que esse sistema gire nesse sentido, ou jogar água aqui, fazendo que o sistema gire nesse sentido. Obviamente, a gente não joga água na bobina, né? A gente joga água na pá. E a pá se movimenta e preso nesse eixo, a gente tem lá o conjunto de espiras do rotor. Esse conjunto de espiras, eles girando dentro de um campo magnético, então vai produzir tensão nesses espiras e é dessa forma que a gente faz a geração de energia elétrica. Mas aqui eu queria mesmo era discutir com vocês, na verdade, relembrar essa questão do posicionamento das bobinas e o deslocamento angular entre elas. E a sequência de giro, que pode ser horário ou anti-horário. Vale a pena lembrar ainda o seguinte, soma de ângulos, né? Se a gente pegar aqui um eixo dessa forma, se a gente deslocar nesse sentido aqui, ó, então eu posso, por exemplo, somar um determinado ângulo alfa aqui, por exemplo, 30 graus. Então eu vou tirar esse vetor que está na posição 1, eu vou chamar de vetor 1. Quando eu somo 30 graus, ele vem aqui para a posição 2, eu vou chamar de vetor 2. Ou seja, à medida que eu faço giro anti-horário aqui, ó, eu estou somando ângulos. E o contrário disso, então se eu tiver um sistema cartesiano dessa forma aqui, se eu girar para cá, ó, eu estou subtraindo o ângulo. Esse ângulo aqui, ó, ele é menos alfa, ele é negativo. Bom, por que eu estou recordando isso com vocês? Porque a gente vai precisar determinar se alguns vetores estão na frente ou atrás. Isso tudo vai depender do giro. Para eu saber se eu tenho que somar um ângulo ou subtrair. Então, aproveitando aqui, recordando essas coisas, mais uma vez. Então, suponha que a gente tem um sistema que está girando no sentido anti-horário. Se eu quero posicionar um vetor na frente, suponha 30 graus. Ora, na frente desse VB aqui, por exemplo. Ora, então eu vou ter que somar 30 graus. Por quê? Se eu estou girando nesse sentido, e esse vetor aqui eu vou chamar de vetor João. Se ele tem que estar na frente, ora, se eu estou girando nesse sentido, então eu vou ter que somar ângulos. Suponha que seja 30 graus. Então eu tenho que
somar mais 30 graus. Agora, suponha que houve uma inversão do giro. Então, deixa eu trocar a cor aqui. Agora, nós estamos girando nesse sentido aqui, ó. Ora, o meu vetor, ele ainda precisa, o meu vetor J, ele ainda precisa ficar na frente do meu vetor B. Como agora eu estou girando no sentido horário, para ele ficar na frente, ele tem que estar aqui, nessa posição. Esse vetor João aqui. Ora, para isso, então, foi necessário que eu subtraísse 30 graus. Então, posicionar um vetor de um determinado ângulo na frente, pode ser que eu tenha que somar ou pode ser que eu tenha que subtrair. Tudo vai depender para que lado que o sistema está girando. E é isso que a gente precisa observar no sistema trifásico para a gente conseguir posicionar ali vetores de tensão e de corrente. Bom, então, na aula passada nós vimos que nós podemos ligar as nossas cargas, não só as cargas, como também as espiras de um motor, de um gerador, tanto na forma de estrela, que é esse primeiro aqui, quanto podemos fazer uma ligação em triângulo. E aí nós vimos as características dessas ligações. Então, por exemplo, nós estabelecemos que a corrente de linha é a corrente que passa pelo fio, e a corrente de fase é a corrente que passa pela carga. E aí, se nós pegarmos uma ligação em estrela, a corrente que passa pela linha, né, é a mesma que passa pela fase, ou seja, é a mesma que passa pela carga. Portanto, essas correntes são iguais. Diferente de uma ligação em triângulo. Então, eu tenho aqui a minha corrente de linha IA, mas chega aqui, ó, nesse nó, essa corrente encontra aqui com ICA, e soma, vira IAB, e é IAB que passa pela carga. Portanto, é IAB que é a corrente de fase. Ora, observem vocês que essa corrente de fase é diferente da corrente de linha. Ora, então, numa ligação em estrela, as correntes são iguais, numa ligação em triângulos, as correntes são diferentes, as correntes de linha e corrente de fase. Agora, vamos ver isso do ponto de vista das tensões. Do ponto de vista das tensões, a gente tem, então, aqui. Tensão de linha é uma tensão entre uma linha e outra linha. Então, eu tenho aqui a tensão, o VA, eu tenho aqui o VB. Se eu pegar essas duas tensões aqui, eu tenho o que a gente pode chamar de VAB. Observem vocês que essa tensão de linha é diferente da tensão de fase. Tensão de fase é a tensão na carga. A carga está ligada entre uma fase e um neutro. Portanto, numa ligação em estrela, a tensão de linha é diferente da tensão de fase. Agora, numa ligação em triângulo, observem vocês que a minha tensão de linha, essa tensão aqui, ó, entre o ponto A e a linha B. Portanto, essa tensão aqui, VAB. E observe que a tensão da carga é exatamente essa mesma tensão, VAB. Portanto, numa ligação em triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Como vocês observem, é possível observar a ligação em triângulo, a ligação em estrela, elas são opostas exatamente nessas coisas, no tocante quem é igual, quem é diferente. Tensão e corrente. Eu ainda disse, nós vimos também que, tanto do ponto de vista das correntes, quanto do ponto de vista das tensões, o circuito pode ser equilibrado. Perdão, eu falei corrente, mas é carga. Do ponto de vista da geração, nós temos tensões equilibradas quando o módulo das tensões são os mesmos e os ângulos de defasagem são os mesmos. Então, a gente diz que o circuito das tensões ele é equilibrado. Do ponto de vista das impedâncias, ou seja, das cargas, a gente diz que um sistema ele está equilibrado se as impedâncias forem exatamente as mesmas. Mesma parte real e mesma parte imaginária. E esse raciocínio de equilíbrio, ele vale tanto para uma ligação em estrela,
quanto uma ligação entre ângulos. Bom, recordadas essas coisas, a gente pode começar a ver, então, o circuito trifásico. Bom, então vamos primeiramente estabelecer a corrente. Já que nós vamos trabalhar com um circuito equilibrado, a gente consegue, então, uma equação que facilita a nossa vida, e é exatamente essa equação que eu quero deduzir aqui para vocês. Então, se a gente pegar aqui essa corrente IAB que nós definimos agora há pouco, e aí a gente aplica a lei dos nós, a lei de Kirchhoff dos nós, a gente tem que essa corrente IAB, ela vai ser a soma da corrente IA, aqui, mais a corrente IC. Ou seja, a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Maravilha. Bom, eu quero calcular a corrente de linha, então eu vou isolá-la. Portanto, eu vou passar esse ICA que está aqui para o outro lado com o sinal trocado, eu chego nessa equação aqui. Bom, ao invés de trabalhar com valores, eu vou trabalhar eu vou desenvolver a expressão literal. Então, essa minha corrente A, eu posso dizer que vai ser duas correntes aqui de fase, duas correntes que estão passando por cargas. Essa carga aqui e essa carga aqui. Portanto, eu não preciso saber o módulo da corrente, eu vou apenas chamá-la de corrente de fase. Tanto essa corrente aqui quanto essa corrente aqui. Bom, eu vou estabelecer que o meu sistema ele está girando nesse sentido, portanto, anti-horário, com uma certa velocidade angular, e esse ponto aqui é a minha referência. Então, eu tenho que essa minha corrente aqui, ela vai ter um ângulo de 0, e como o meu sistema está girando nesse sentido, essa minha corrente aqui, ó, minha corrente ICA, ela está na frente, porque, veja bem, este ponto aqui passou, o VA passou. Agora, quando o VA passou, o VC já havia passado, né? Porque nós estamos girando aqui no sentido anti-horário. Portanto, ele tem que estar na frente, esse sinal aqui tem que estar positivo, portanto, mais 120 graus. Se a gente passar, eu posso dizer que tem um 1 multiplicando aqui, né? Então, 1 FL. Então, se eu converter esse 1 mais J0, se eu converter, perdão, 1 com ângulo de 0, eu vou ter 1 mais J0. Se eu converter aqui 1 com ângulo de 120, eu vou ter menos 0,5 mais J0,866. É isso. Bom, agora eu vou fazer essa subtração. Eu vou manter aqui o meu IF, e aí eu vou fazer 1 menos meio, portanto, dá 1,5. E vou fazer agora 0 menos 866. Portanto, eu vou ter menos 866. Ora, se eu agora converter isso aqui, que está em coordenadas retangulares, para coordenadas polares, eu chego nessa expressão aqui. E a gente já viu na aula passada que 1,732 é a mesma coisa que raiz de 3. Ora, e aí, então, eu posso generalizar o meu IA aqui e chamar isso de corrente de linha, né? Porque ela pode ser tanto, eu posso calcular tanto IA quanto IB, ou seja, é a minha corrente de linha. Então, eu chego nessa expressão aqui, e essa expressão ela me diz o seguinte, que a minha corrente de linha ela é maior do que a minha corrente de fase, raiz de 3 vezes. E ela está atrasada em relação à corrente de fase de 30 graus. Agora, conforme nós já vimos, está atrasado não significa que eu vou subtrair todas as vezes, né? Tudo vai depender do giro. Então, se eu fixar essa minha corrente como referência, essa minha corrente aqui de fase. Ora, se eu estou girando no sentido horário, está atrasado significa que está nessa posição aqui, ó, a minha corrente de linha. Ora, para eu posicionar esse vetor aqui, eu tenho que somar 30 graus para colocá-lo atrás, para colocar a minha corrente de linha
atrás da minha corrente de fase. Então, observem vocês que esse sinal negativo aqui é só para dizer que está atrasado, mas o posicionamento dele vai depender do sentido do giro. Então, suponham, senhores, que o sistema esteja girando agora, não no sentido horário, mas no sentido anti-horário. Ora, para posicionar a corrente de linha atrás, sendo que ele está girando nesse sentido aqui, anti-horário, eu tenho que posicioná-lo aqui. Portanto, eu tenho que subtrair 30 graus para deixá-lo atrasado. Então, esse sinal negativo aqui é só para dizer que a minha corrente de fase ela está atrasada de 30 graus da minha corrente de linha. Agora, posicionar esses dois vetores, tudo vai depender do giro, que pode ser girando no sentido horário, eu tenho que somar este ângulo, ou seja, esses 30 graus. E se eu estiver girando no sentido anti-horário, eu tenho que subtrair esses 30 graus para poder fazer essa defasagem entre esses dois vetores. Joia. Entendido isso, aqui eu só vou posicionar essa corrente aqui, supondo, né, que eu estou girando nesse sentido anti-horário aqui. A gente sabe que uma bobina ela adianta a tensão em relação à corrente. Então, a gente tem o posicionamento da tensão da corrente com esse ângulo. Se eu vier aqui agora e posicionar a minha corrente de fase, ora, o que eu vou ter aqui, ó, como a minha corrente de linha ela está atrasada em relação à minha corrente de fase, se eu estou girando no sentido anti-horário, conforme foi dito, para ele esse vetor estar atrasado, então, esse vetor que tem que estar na frente tem que estar nessa posição. Portanto, é necessário subtrair 30 graus. Na verdade, o que eu fiz foi o contrário aqui, né? Eu posicionei esse vetor em 0 e posicionei o IAB na frente em 30 graus. Enfim, é só mesmo para vocês verem essa questão do posicionamento mais uma vez. Com isso, a gente consegue fazer um exercício, então. Fácil. Eu tenho aqui fontes trifásicas, que por sinal são as mesmas da aula passada. Eu tenho aqui impedâncias que são as mesmas da aula passada, só que agora elas estão ligadas em triângulo ao invés de estrela. O meu sistema é um sistema triângulo equilibrado. Mas, primeiramente, a gente precisa ver se isso é equilibrado mesmo, tanto do ponto de vista da tensão quanto do ponto de vista das correntes, das impedâncias, perdão. Se a gente pegar as tensões aqui, ó, eu tenho aqui 127, o mesmo módulo para todo mundo. E se a gente pegar o ângulo, ó, eu tenho esse ângulo daqui para cá está defasado de 120, daqui para cá está defasado de 120. Portanto, mesmos módulos e mesmo defasamento. Então, do ponto de vista da tensão, esse sistema é equilibrado. Do ponto de vista das impedâncias também, porque olha só, eu tenho as mesmas cargas, né, com a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Portanto, do ponto de vista da carga, o circuito ele é equilibrado também. Eu preciso agora saber para que lado que esse sistema está girando. Porque já que ele é equilibrado, eu consigo aplicar aquelas equações que nós deduzimos, tanto na aula passada quanto na aula de hoje. Então, mas para isso eu preciso posicionar esses ângulos. E para posicionar eu preciso saber para que lado que o circuito está girando. Então, é fácil. Então, vamos supor essas tensões aqui, ó. VA, B e C. Olha só, o meu VAN, aqui no meio eu tenho o neutro, eu não vou desenhar o neutro, não, só vou marcar ele aqui. Então eu tenho aqui o meu VAN, que é esse aqui, ó. Ele é 127 com ângulo de 0. O meu VBN, observem vocês que ele está passando 120 graus atrasado. Ele tem um sinal negativo. Se o meu VBN está atrasado em 120 graus, a única possibilidade desse sistema é estar girando nesse sentido aqui. Está girando no sentido anti-horário. Primeiro passa VA e 120 graus depois, portanto, menos 120, passa o VB. Então, nós já identificamos tudo aquilo que era necessário. Ronaldo, você está com a mão levantada aí? Você quer me fazer alguma pergunta? Tudo bem,
Tô sem imagem aqui. Oi? Com áudio. Tô sem imagem, tô só com áudio. Tá sem imagem? É. Todo mundo tá sem imagem ou só o Ronaldo? Tá normal, eu tô com imagem. Aqui também tá normal. Ô, Ronaldo, me faz uma gentileza, então. Você podia sair e entrar de novo na sala. Ok, Vitor. Faz isso que eu vou te aguardar aqui. Já. Ronaldo? Ronaldo? O Ronaldo desistiu. Acho que saiu, vai entrar de novo. Vai entrar. Vamos dar um tempinho para ele aqui. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta para me fazer? Vocês estão entendendo tudo que está sendo falado aqui? Até então? Beleza. Bom, o Ronaldo ele vai demorar mais um tempinho aí. Essa aula é essencial para fazer a prova oficial 2, né? Como é que é? Repete. Essa aula é essencial para fazer a prova A oficial questão 2. 2. A questão 2 sim. A questão 1 é da aula passada, a questão 2 é dessa aula aqui. Sim. Então, beleza. Tranquilo. Se vocês seguirem os dois roteiros, vocês conseguem fazer tranquilamente. Se eu rever as duas aulas tranquilo, dá para fazer a prova de boa, né? Na boa. Como vocês costumam dizer, de boaça. Fechou, então. Então tá. O Ronaldo está demorando, eu vou continuar aqui, senão vai atrasar muito a aula. Depois eu tiro as dúvidas dele. Bom, senhores, então vamos lá. Primeiramente está pedindo aqui para a gente calcular as tensões. Ó, o Ronaldo chegando. Chegando agora a imagem. Ronaldo. Agora sim, obrigado. Normal? Normal, obrigado. Beleza. Então vamos lá. Então o exercício está pedindo aqui, calcule as tensões de linha. Vamos lá, para a gente calcular essas tensões. O que eu estou precisando é apagar isso aqui. Bom, então já descobrimos que o sistema está girando anti-horário, já vimos que as tensões elas são equilibradas e já vimos que as cargas também estão equilibradas. Se as tensões são equilibradas, a tensão de linha, por exemplo, o VAB, ele pode ser calculado de duas formas. Ele pode vir dessa equação aqui, e isso geralmente a gente usa quando o sistema é desequilibrado, que aí não tem jeito, a gente precisa calcular as tensões dessa forma. Mas quando o sistema é equilibrado, nós vimos que a tensão de linha ela é raiz de 3 vezes a tensão de fase, e ela está adiantada de 30 graus. Ora, nós sabemos que o sistema está girando nesse sentido aqui, ó, que é o sentido anti-horário. A tensão de fase ela é 127. Se a gente pegar 127 e multiplicar por raiz de 3, a gente vai achar 219,89 ou 98, ou seja, a gente considera que isso é 220. Ora, e como essa tensão de linha ela está adiantada em relação a essa tensão de fase, e ela está girando no sentido anti-horário, a gente, para posicionar, então a gente soma mais 30 graus. É isso, a gente tem essa tensão aqui de linha, de fase, na VAN, com zero, aqui, ó, ela está com zero, e como a tensão de linha ela está adiantada, para a gente colocar ela nessa posição aqui, a gente tem que somar 30 graus. Então, 0 mais 30 dá, obviamente, 220 com ângulo de 30. Beleza. Então, observem vocês que, aplicando a equação, foi bem mais fácil do que fazer essas contas aqui, fazer por subtração de tensão. Então, sempre que o sistema for equilibrado, prefiro aplicar a equação, que vai muito mais rápido e é muito mais fácil. E veja bem,
eu posso agora, uma vez que eu encontrei a minha tensão e o ângulo de referência, ora, a gente sabe que as outras tensões possuem o mesmo módulo, portanto, ó, todas elas vão ser 220. O que vai diferir entre elas é o ângulo, mas sem problema, a gente encontrou esse ângulo como referência aqui. Para a gente encontrar os demais ângulos, basta que a gente some esses ângulos aqui à referência. Então, eu tenho aqui 30 menos 120, vai dar menos 90. Achei essa outra tensão aqui. Ó. E 30 mais 120, eu vou achar aqui 150. Achei essa outra tensão aqui. Ou seja, encontrado uma tensão, basta que a gente desloque esses ângulos para que a gente ache as demais tensões. Ou seja, fica muito fácil calcular um sistema equilibrado, porque a gente aplica uma equação que é simples e depois desloca os ângulos para a gente achar as demais tensões. Se o sistema fosse desequilibrado, a gente teria que vir por esse caminho aqui. Ó. Então, por exemplo, eu quero calcular o VBC. VBC é VBN menos VCN. Então, está aqui ó, o meu triângulo. A, B e C. Essa tensão aqui, ó, está pedindo a VBC, perdão, está pedindo essa aqui, ó. Está pedindo VBC. VBC nada mais do que VBN menos VCN. Ora, a gente tem essas tensões aqui, ó. VBN é 127 com ângulo de menos 120. Menos VCN. VCN é essa tensão aqui, ó. É 127 com ângulo de mais 120. Ora, para fazer essa subtração, eu tenho que passar para coordenadas retangulares. Então, passando isso aqui para coordenadas retangulares, chego nesse valor. Passando isso aqui para coordenadas retangulares, chego nesse valor aqui. Agora é só fazer essa soma. Então, menos 63 menos 63. Ou seja, vai ficar positivo. Então, isso aqui cancela com isso, dá zero. E eu vou ter aqui menos J 110, 109,99, menos mais J 199. Portanto, é menos também. Portanto, dá duas vezes esse valor. É isso aqui. Ora, achei isso em coordenadas retangulares. Para eu achar em coordenadas polares, basta fazer a conversão e eu chego nesse valor aqui, que é 219,98, que eu já disse para vocês que isso a gente considera como 220, com ângulo de menos 90. Observem vocês que eu cheguei no mesmo resultado aqui fazendo deslocamento de ângulo. E esse caminho aqui foi muito mais fácil do que esse caminho daqui. Então, quando o sistema é equilibrado, prefiro esse caminho que é mais simples. Se o sistema for desequilibrado, obrigatoriamente você tem que vir por esse caminho. Se você resolver vir por esse caminho sempre, aí tanto faz se o sistema é equilibrado ou desequilibrado, você vai chegar no mesmo resultado. Enfim, eu estou mostrando para vocês as duas formas de a gente fazer esses cálculos. Para que a gente tenha essa comparação, né? Para mostrar para vocês o quão mais simples é calcular quando o sistema ele é equilibrado. Ora, tensões de fase, que são as tensões na carga. Olha só, essa tensão na carga, ela está ligada entre as linhas. Então, a tensão na carga é a mesma, ou seja, a tensão de fase é a mesma tensão de linha. A gente já havia calculado isso antes, então basta repetir. Daí a importância de a gente conhecer as características das ligações, né? Tanto em estrela quanto em triângulo. E não precisa decorar, basta você bater o olho, porque observem vocês que a minha carga está ligada nesse ponto, que é o ponto A. E ela está ligada nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto B. Portanto, o que eu tenho aqui é uma tensão VAB. Ora, essa tensão é a tensão de linha. Portanto, a minha carga ela tem a tensão de fase, que é a tensão na carga, equivale à tensão de linha. Observe que não foi preciso decorar nada, né? Basta a gente bater o olho e analisar. Corrente de fase. Corrente de fase é a corrente que passa pela carga, nada mais é do que a tensão que está aplicada na carga, neste caso é essa aqui, ó, VAB, cada uma delas vai ter uma tensão. Pegando aqui o VAB como exemplo, então a gente tem essa tensão aqui que nós já calculamos,
E temos a impedância. Essa impedância é 11,5 mais J 75,4. Que se a gente converter, faltando um ângulo aqui, vai dar 76,27 com ângulo de 81,33. Então, se a gente fizer essas contas, vai ser a tensão que está na carga, que é 220 com ângulo de 30, a gente já havia calculado isso no passo anterior, dividido por essa impedância que a gente acabou de converter. Então, vai ser 220 dividido por 76,27, que dá 2,88. E vai ser 30 menos 81,33, que é menos 51,33. Então, eu achei minha corrente IAB. E ela vai ser a minha referência. Então, este ângulo aqui é o ângulo de referência. Observem vocês como o circuito ele é equilibrado, o módulo das correntes serão as mesmas, né, para qualquer que sejam as correntes. O que vai diferenciar aqui são apenas os ângulos. Mas é fácil agora encontrar esses ângulos. Basta pegar esse ângulo de referência e somá-lo com esse aqui. Ó. Então, menos 51,33 menos 120. E dá menos 71,33. Pego aqui o meu ângulo de referência, esse menos 51,33, mais 120. E dá aqui esse 68,67. Ou seja, facílimo. Calculei a primeira corrente, as demais correntes eu simplesmente desloco os ângulos. Ora, está pedindo aqui a corrente de linha. Corrente de linha é a corrente que passa aqui. Ó. Que ela é diferente da corrente que passa pela carga, que é a corrente de fase. Mas a gente sabe que o sistema é equilibrado, então a gente tem essa equação aqui que facilita muito a vida da gente. E a gente sabe que a minha corrente de linha, ela é raiz de 3 vezes maior que a minha corrente de fase, e ela está atrasada em relação a essa corrente de fase de 30 graus. Ora, a gente já calculou o IF. O IF, ele era de 2,88 com ângulo de 51,33. Ora, então, para que eu ache IA, então, que eu multiplique isso aqui por raiz de 3. Se eu multiplicar 2,88 por raiz de 3, eu vou achar 4,99. E veja bem, eu preciso que a minha corrente de linha... Isso aqui tem um erro, né? Isso aqui era para ser IA. E aqui tinha que ter um raiz de 3 multiplicando aqui. Enfim. Que aí sim, a gente chegaria em 4,99. E aí, veja bem, a gente sabe que esse sistema está girando no sentido anti-horário. Ora, se ele está girando no sentido anti-horário e eu sei que a minha corrente de linha está atrasada em relação à minha corrente de fase, de 30 graus, ora, então se ela está atrasada, eu vou ter que posicionar ela aqui, nessa posição aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha corrente aqui e vou subtrair 30 dela. Portanto, eu vou ter aqui que minha corrente IA, ela vai ser 4,99 com ângulo de menos 81,33. Beleza. Achei a minha corrente de linha, a minha corrente IA. Bom, observem vocês que o módulo, por ser um circuito equilibrado, o módulo das correntes é a mesma. O que vai diferenciar aqui são os ângulos. Esse ângulo aqui passa a ser o meu ângulo de referência. Para eu achar os demais ângulos é fácil. Eu vou pegar o meu ângulo de referência e vou somar com esse aqui, ó, para eu achar IB. Portanto, vai ser menos 81,35 menos 120, que vai dar esse ângulo aqui. Ó. E agora eu vou pegar o meu ângulo de referência e vou somar com esse 120 aqui. Então, vai ser menos 81,35 mais 120 dá esse ângulo de 38,65. Ou seja, eu faço o cálculo para a primeira corrente, aplicando a fórmula, que é mais fácil, e depois simplesmente desloco os ângulos para achar as demais correntes. Se esse circuito fosse desequilibrado, o único caminho possível seria esse aqui, ó, aplicar a lei dos nós de Kirchhoff. E a gente tem que a soma das correntes que entram, então está entrando aqui IA, nesse nó,
Está entrando aqui ICA nesse nó e está saindo IAB desse nó. Bom, eu quero IA, então basta eu passar ICA para cá que estão trocados. E essas correntes aqui foram calculadas, tanto IAB quanto ICA. Então a gente tem que o IAB é 2,38 com ângulo de menos 51,33. O ICA é os mesmos 2,88, só que o ângulo é 68,67. Para somar, a gente tem que passar para coordenadas retangulares. Então, passando isso aqui para coordenadas retangulares, a gente chega nisso. Passando isso aqui para coordenadas retangulares, a gente chega nisso. E agora é só fazer a soma. Parte real com parte real. Então, é 1,8 menos 1,04, que dá 0,76. E agora a gente soma a parte imaginária, que é menos 2,25 menos mais 2,68, que vai dar, então, vai ser menos com menos, vai dar menos. Então, vai ser 2,20 menos 2,25 menos 2,68, que dá menos 4,93. Passando de coordenadas retangulares para coordenadas polares, a gente chega neste ângulo aqui. Observem vocês que o resultado foi exatamente o mesmo, né? Como era de se esperar que fosse, né? Só que esse caminho aqui ele é muito mais longo do que se eu aplicasse a equação. Então, repetindo, se o circuito for desequilibrado, obrigatoriamente a gente tem que vir por esse caminho aqui. Se o circuito for equilibrado, a gente aplica aquela equação, acha essa primeira corrente aqui e defasa os ângulos para as demais. Se o circuito fosse desequilibrado, eu ia ter que aplicar a lei dos nós para achar essa corrente A, depois para achar a corrente B, depois para achar a minha corrente C, ou seja, dá muito mais trabalho. Potências ativas. Ora, potência ativa é aquela que realiza trabalho, ela está associada à parte resistiva da minha impedância. Então, a gente pode calcular por essa equação aqui. A gente sabe que potência é tensão vezes corrente. E a gente sabe que tensão a gente pode substituir por resistência vezes corrente. E está multiplicando essa corrente aqui. Portanto, essa potência ela vai dar resistência vezes corrente ao quadrado. Que é a equação que eu estou utilizando. Essa equação aqui que eu estou aplicando ela aqui, ó. Bom, então, para potência ativa é parte resistiva vezes a corrente ao quadrado. Essa corrente a gente calculou, que é 2,88. Se a gente fizer essa conta aqui, nós vamos achar 95,39 watts. Ora, as cargas são as mesmas, então eu vou achar essa potência para essa carga, essa mesma potência para essa carga aqui, essa mesma potência para essa carga aqui. Como elas são iguais, eu posso somá-las ou multiplicar isso aqui por 3, dá na mesma. Achando esse total, que é 236,16 watts. Se esse circuito fosse desequilibrado, ora, eu teria aqui impedâncias diferentes, portanto, correntes diferentes. Portanto, eu teria que aplicar essa equação aqui, ó, para cada um desses lados, para depois fazer essa soma aqui. Como o circuito é equilibrado, achei uma, multiplico por 3 para chegar nesse resultado. Potências reativas. Potência reativa está associada à parte imaginária da carga, que é o 75,4. Multiplicado, então, pela corrente ao quadrado, a gente chega nesse 625. O circuito é equilibrado, significa a potência reativa consumida aqui é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui. Ou seja, eu posso multiplicar isso aqui por 3, eu vou chegar nesses 1.876 volt-ampere reativo. E se o circuito fosse desequilibrado? Eu ia ter potências diferentes, ia ter que calcular uma por uma para depois somá-las. Potência total, que nada mais é do que a soma das potências ativa e potência reativa. Eu tenho a potência total, que a gente dá o nome de potência aparente. Por que ela tem o nome de aparente? Porque, aparentemente, é essa corrente aqui que você está consumindo, essa potência. Mas, na verdade, essa aqui você consome para fazer o circuito funcionar, depois você devolve. Por isso que a gente chama de potência aparente, porque é essa aqui que está realizando o trabalho, e não essa aqui. Bom,
a gente pode ir por dois caminhos. A gente calculou a potência ativa aqui do ponto AB, e a gente calculou também a potência reativa. Se a gente fizer essa soma e converter isso para retangular, a gente chega nesse valor de 632, a gente já acha o ângulo aqui também. Mas o ângulo, nesse caso, não vai nem importar. Ou o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso pegar aqui a minha impedância, no trecho AB, e aplicar a mesma equação que a gente vinha aplicando antes, que é a impedância vezes a corrente que circula ali ao quadrado. A gente vai chegar nos mesmos 632,62. Como essas potências elas são iguais, eu posso multiplicar isso aqui por 3 e eu vou chegar nesse mesmo resultado aqui. Para eu achar a potência total, né? A potência aparente, ou seja, a minha potência total. Ou eu posso ir por esse caminho também. Eu pego a potência ativa total, que é a soma das 3 potências ativas aqui. Pego a minha potência reativa total, que nós já calculamos. Chego nesse valor aqui, converto isso para retangular. Perdão, converto isso para polar. Retangular ela está aqui. Ó. Aqui ela está em polar. Observe que aqui eu chego no mesmo total multiplicado por 3, que é esse 632 aqui multiplicado por 3. A vantagem aqui ó, é que por esse caminho ele me dá um ângulo. Este ângulo aqui a gente sabe que ele é um ângulo de fator de potência. Então isso facilita a minha vida. Mas se eu for por esse caminho aqui também não tem problema nenhum. Eu consigo fazer o cálculo desse ângulo da mesma forma. Então vamos a ele. Fator de potência. Ora, a gente tinha achado a potência ativa total, a potência reativa total e a potência aparente total. Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu consigo achar o ângulo aqui, ó, fazendo essa conta aqui, ó, cosseno do ângulo é cateto adjacente, que é esse 216, sobre hipotenusa. Hipotenusa, esses 1.800 enfim, esses 1.900 watts aqui. Eu chego no cosseno do ângulo, se eu fizer essa conta, eu vou chegar em 0,15. Esse é o fator de potência. Eu poderia ter, por exemplo, calculado aqui o arco cujo cosseno é 0,15. Eu vou chegar nesse arco aqui, ó, arco cosseno, 81,33. Então, eu tenho alguns caminhos possíveis para calcular o fator de potência. Posso pegar o ângulo aqui da minha potência. Puxa vida, pilotar esse mouse hoje está terrível. Posso pegar aqui o ângulo da potência aparente, ou seja, a potência total, e fazer o cosseno dele. O cosseno dele vai dar 0,15, que é o fator de potência do circuito. E observe vocês que o fator de potência é horroroso. Isso aqui está me dizendo que apenas 15% da energia que eu estou entregando aqui nesse circuito, e esse circuito em cada fase dessa aqui está entregando potência ativa mais potência reativa, ou seja, isso da minha potência aparente, que é a minha potência total. Então, dessas duas potências somadas aqui, apenas 15% é potência ativa. Portanto, é um fator de potência muito ruim. Isso significa que a maior parte da energia que está sendo consumida nesse circuito aqui, ó, ela está voltando aqui para a minha fonte. Isso que quer dizer esse fator de potência 0,15. Como a gente sabe, esse aqui é um outro caminho também, né? Aqui. Se a gente pegar aqui o cosseno desse ângulo é cateto adjacente, conforme eu já havia comentado, sobre hipotenusa. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar no mesmo 0,15. Ou seja, tem vários caminhos aqui para a gente chegar no mesmo resultado. Eu poderia, um terceiro caminho, por exemplo, achar a potência ativa, potência aparente, que é a potência total. Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso dizer para vocês que essa potência total ela também pode ser dada por essa equação aqui. Raiz quadrada de potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado. Eu tenho que chegar nesse mesmo valor aqui, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu tenho diferentes caminhos para chegar
no mesmo resultado. Senhores, a aula é bem mais rápida, eu vou até parar essa gravação aqui, para facilitar a vida de vocês na hora de estudar, para a gente fazer alguns comentários.